Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentaléu! Saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para atualizar todas as informações do nosso querido e amado Vasco da Gama. Eu já avisei, agora nos próximos meses aí vai ser informação em cima de informação, vai ser especulação, vai ter muita história e você vai acompanhar tudo aqui no nosso Comentaléu vascaíno. A gente vai estar atualizando vocês sempre aqui no nosso Recanto Vascaíno para você, torcedor, você tá em casa. Mas olha, o que vamos falar nesse vídeo de hoje? Andrei está confirmado que não continuará no Vasco, vamos falar sobre isso. Somente aí 5 jogadores têm hoje confirmada a sua permanência em 2022. Vamos falar sobre esses jogadores. Vamos falar também sobre a situação aí do Alexandre Matos, do Morinigo também. Vamos trazer algumas novas informações sobre isso. E vamos falar sobre a pressão em cima do Salgado. Em 2 manifestações estão rolando aí, com abaixo assinado. Uma precisa de 60, a outra precisa de 3 mil. Para ir cobrar muito Salgado. Uma é para pedir explicações do Salgado, a outra era para destituir a diretoria administrativa. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então já viu, né? Tá cheio de informação. Vai subir a vinheta. Depois da vinheta vai ter muita informação do Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor! Estamos entrando no ar. Agradecer a todos os 2.000 inscritos. Nós chegamos novamente aos 2.000 inscritos. Muito obrigado a vocês que se inscreve, que assiste, que compartilha o nosso canal, que está aqui todos os dias comentando. Muito obrigado, viu, torcedor? Muito obrigado mesmo. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja todos bem-vindos. Se gostar, se inscreve, porque aqui você fica muito bem informado todos os dias sobre tudo que envolve o nosso querido e amado Vasco da Gama. E eu quero o seu comentário aqui embaixo, viu? Porque já tem situação definida aí sobre Andrei. Andrei vai sair do Vasco da Gama. Eu quero aqui embaixo que você fale. Você queria que o Andrei fosse embora ou você não queria que o Andrei fosse? Eu quero saber. E sobre Germancano também, eu quero sua opinião aqui embaixo que eu vou estar olhando nos comentários. Mas antes de falar sobre isso, vamos falar sobre a Liga Brasileira. Nova Liga, né? Nova forma de pensar o futebol brasileiro. Os clubes hoje receberam aí a carta de intenções de uma empresa chamada Codarras e eles assinaram aí para aceitar, né, como se estivessem assinando positivamente para isso. Essa proposta dessa empresa prevê um investimento de 1 bilhão e daria à empresa aí os direitos por 75 anos da nova Liga Brasileira. O Vasco está entre os 18 clubes que assinaram para esta nova liga, mas isso não quer dizer que o Vasco vai subir direto para a Série A não, viu, gente? É só que o Vasco assinou mesmo, porque o Vasco está entre os clubes aí que está fazendo essa negociação. Mas agora vamos falar de Vasco, vamos falar de Andrei. Foi confirmada hoje a saída de Andrei do Vasco da Gama. Após 17 anos, o jogador que foi nascido, criado praticamente no Vasco, né? Porque vem de 17 anos no Vasco, é quase uma adolescência praticamente, né? O jogador aí de 23 anos não deve permanecer, muito por não ter clima mais no time do Vasco, muito pelas ameaças que ocorreram a ele no início desse ano, né, após o Vasco ter sido rebaixado, já tinha sido ameaçado outras vezes. O jogador também está tendo aí, a sua mulher está grávida e ele resolveu aí, juntamente com o seu staff, não renovar o contrato com o Vasco. Com isso, ao final do seu contrato, ele está livre para assinar com qualquer outro clube. Mas tem um porém. Andrei deve permanecer aí até os últimos jogos, 3 últimos jogos da Série B para ajudar o Vasco aí pelo menos a ter uma campanha digna nesse final de campeonato. O destino mais provável do Andrei é o Inter, que foi o time que sinalizou aí para uma contratação dele. Sobre Germancano ainda não tem nada definido. O Constanzo aí já está cansado de falar para meio mundo de gente que só vai definir se ele fica ou se não após o final do Campeonato Brasileiro da Série B, mas o que a gente sabe é o seguinte, além de alguns clubes do futebol brasileiro, times como o Tigres do México e o Al Hilal lá dos Emirados Árabes sondaram a situação do jogador e se ele não ficar no Vasco serão aí possíveis destinos de Germancano, artilheiro do Vasco aí nos últimos tempos. Olha, sobre jogadores que vão permanecer, somente 4 jogadores têm aí a sua situação definida que deve ficar mesmo no Vasco. Um está em dúvida e os demais serão avaliados ou negociados. O que é que acontece? Os 4 jogadores são eles: Galassa, Sarrafiore, o Riquelme e o Nenê. São jogadores que devem permanecer para 2022. John Sanches também, só que é o seguinte, bota um asteriscozinho em cima do nome dele. Ele tem contrato até o meio de ano do Vasco, está emprestado pelo Independente Del Valle. E se o novo técnico
não gostar ou não quiser contar com o John será devolvido ao Independente Del Valle. Sobre os outros jogadores, Morato quer ficar, mas o Vasco não procurou. Sobre, aí a galera vai perguntar, Léo, tem Caio Lopes, fulano da base, Bruno Gomes e tal, Ricardo Graça, o que é que vai acontecer? Será avaliado pelo novo técnico e no novo CEO. Aí o Vasco vai estar aberto também a propostas, principalmente Bruno Gomes, Lucão. Se chegar alguma proposta e for vantajosa, o Vasco irá vender. Mas esses demais jogadores, todos os outros jogadores, serão avaliados pelo novo técnico do Vasco da Gama. Então, deixando bem claro aí, porque é uma reformulação total. Sobre nomes para vir para o Vasco, Alexandre Matos hoje falou com o Fábio Torres, falou com o meu amigo Detetive Vascaíno, inclusive vai lá no vídeo dele, galera, que ele tá lá, ele trouxe todas as informações, foi falar com o Alexandre Matos. O Alexandre Matos falou com ele que deixou no ar, né, que poderia vir ou não falou com essas palavras. O Marcos perguntou a ele lá, o Marcos do Detetives perguntou a ele se poderia vir, né, havia uma possibilidade, ele falou sim, o seguinte, que o futuro a Deus pertence e é alguma coisa que pode encher o coração, né? Ele quis dizer que se for alguma coisa que se mexer com o coração dele, ele poderá vir. Não fechou as portas, mas também não confirmou nada. Ele que está fazendo um curso lá nos Estados Unidos, segundo falou também o Marcos, e aí, se agradar a ele pode sim aparecer no Vasco da Gama. Sobre Gustavo Morínigo, o Regis Marques, que é o mesmo representante de Galaça, Florentim e de outros, Voivoda também, tá passando o carro do lixo aí, por isso que vai fazer essa zoada aí. Aqui é ao vivo não, aqui é tudo da vida real. Então você pode ficar tranquilo aí, porque se houver alguma zoada. Sobre Gustavo Morínigo, o representante dele, Regis Marques, que é o representante também de Galaça, foi o representante de Martin Silva, falou o seguinte, que alguns conselheiros se agradam com o nome do Morínigo, mas que vai depender do novo CEO e para definir a situação. Eu já tinha falado anteriormente, né, que Gustavo Morínigo é um nome de muita aceitação dentro dos conselheiros do Vasco, inclusive passaram para o Jorge Salgado, mas vai depender aí de quem será o novo CEO. Será que o Alexandre Matos chega aí? O que é que você acha? Você gostaria de ver o Alexandre Matos no Vasco? Quero sua opinião aqui embaixo. Olha, o clima lá no CT Moacir Barbosa foi de despedida. Alexandre Pássaro e também Diniz se despediram de jogadores e funcionários. Alexandre Pássaro, inclusive, recebeu algumas homenagens nas redes sociais de alguns jogadores, né? Inclusive Cano, Morato, Rômulo, agradeceram a ele aí pelo trabalho. O Diniz, além de despedir dos jogadores, fez uma entrevista coletiva, e na entrevista coletiva uma fala dele me deixou muito intrigado, que segundo o Emerson perguntou a ele, né, o Emerson Rocha, perguntou a ele qual o conselho que ele daria ao novo técnico do Vasco, e ele falou mais ou menos o seguinte, que siga as suas intuições, praticamente para dizer aí que era para o cara seguir aquilo que ele tem na cabeça e que ele não cedesse à pressão, mais ou menos isso. Não foi isso que ele falou literalmente, mas quis dizer isso aí. O que será que o Diniz quis dizer com isso, né, gente? Não sei. Olha, Jorge Salgado finalmente apareceu, não foi da forma que todo mundo queria. Fez aí um vídeo de pouco mais de 2 minutos gravado na Vasco TV, pedindo desculpas, falando sobre o novo planejamento, falando que vai agir rápido aí para um novo CEO, um novo técnico, uma nova comissão técnica. Mas é o seguinte, a pressão dentro do Vasco politicamente em cima de Jorge Salgado é muito grande. 2 grupos aí organizam abaixo-assinados, para pedir que ele vá até o conselho, né? Um pede aí o grupo Sempre Vasco, né, do Júlio Branco, colhe aí algumas assinaturas, se tiver 60 assinaturas, entregará aí ao presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, para que Jorge Salgado seja convocado para dar explicações sobre o que aconteceu nessa temporada do Vasco, né? O não acesso, o que ocorreu, sobre todo esse desastre que ocorreu. Os grupos formados por Fusarca, Identidade Vasco, Time da Virada e Imortal buscam aí 3.000 assinaturas para que o Conselho convoque uma nova GE, para pedido de convocação de uma nova GE, para que os sócios votem para a saída imediata da diretoria administrativa do Vasco. Então o negócio não está muito bom para o Salgado aí internamente não, viu? Se essa medida for aceita, um novo pleito deve ser lançado aí para que possa completar esses próximos anos aí que tem o Jorge Salgado, pouco mais de um ano, né, à frente do Vasco. A gente vai ver o que está acontecendo aí, porque os bastidores estão quentes. A gente sabe também que vai ter muita especulação nos próximos dias. Peço a você que conte e fique aqui com a gente, porque a gente vai estar atualizando vocês de todas as informações. Um abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo!